uma pessoa inteligente lançaria um vídeo sobre Sexta-feira 13 em uma Sexta-feira 13, que não é o meu caso. Uma pessoa mais inteligente ainda falaria sobre a continuação desse filme, que também não é o meu caso. E uma pessoa dotada de conhecimento, portadora da sabedoria, pelo menos falaria sobre um projeto não oficial conhecido da franquia. E assim, se a inteligência vier me visitar algum dia, eu não tava em casa. Olá meus amigos, eu sou o Marcos e bem-vindos a mais um A Lógica de Tudo, o programa que destrincha curta-metragens em busca de lógica ou a falta dela. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre Jason Rising, de 2021. Como a própria legenda sugere, isso aqui é um fan-filme de Sexta-feira 13, o que significa que nada que a gente vai ver é canônico para a franquia oficial. O projeto surgiu do amor incondicional que um cara chamado James Sweet possuía pelos filmes do Jason. Ele era tão obcecado pela saga que em 2017 ele fundou a sua própria produtora, a Red Crow Films, e um ano depois ele começou a produção desse curta-metragem, que também serve como a estreia dele na direção. O projeto pode ser assistido de forma gratuita no YouTube, e eu indico que vocês façam isso antes de assistir esse vídeo. Foi uma produção bem longa e muito complicada, mas acima de tudo ela foi feita com muito carinho pelo material base. Então isso aqui tá lotado de referências ao filme original, às sequências e a outras franquias do terror. Então se tu gosta de fanservice, isso aqui é um prato cheio. Mas assim, lógico que referência e easter egg não faz nada ser bom nessa vida. Então, pra mim, o filme ainda é muito lento, mesmo só tendo 57 minutos. Tem muito tempo de personagem andando no meio do mato sem fazer absolutamente nada, e a direção estreante do Switch também deixa óbvio que os caras gravaram isso num terreno baldio de 10 metros quadrados, o que se torna bem cômico quando eles dizem durante o filme o tamanho que o lugar é pra ter. We have a cluster of cabins here and 4 square miles of camp to search. Mas ainda assim, tem que dar pra César o que é de César. Ixi, os malandros foram lá colocar a cara a tapa pra fazer o filme, que inclusive foi feito com uma vaquinha digital. E é muito legal ver que o público gostou do resultado, principalmente das mortes. E é claro, de ver o Jason de novo. O sucesso do filme lançou uma nova vaquinha para uma futura continuação, e se você quiser, você pode ajudar os caras doando o seu humilde dinheirinho para esse segundo filme agora. Mas não vamos se precipitar em falar sobre a sequência, vamos primeiro focar no filme original. E antes de continuar, eu gostaria de falar uma coisa bem importante. Muita gente nos comentários estava pedindo pra eu falar sobre a franquia inteira de Sexta-feira 13, e eu pretendo, eu não sou nem tongo de deixar de falar sobre os demais filmes que realmente tem o Jason como vilão. Só que no momento atual do canal isso é meio que impossível. Os vídeos ainda são feitos por mim mesmo, todas as etapas, do roteiro até a postagem, e isso leva tempo. Tempo esse que não seria viável pra focar em uma única franquia. Por isso que Natal Sangrento e FNAF não tiveram as suas sequências cobertas aqui no canal ainda. Halloween é a exceção. Por ter sido o vídeo inaugural, ele tem esse benefício, mas mesmo assim os vídeos estão saindo bem separadamente um do outro, justamente para não nichar o canal em um único título. O plano pro futuro é ter vídeos semanalmente, só que até lá, infelizmente, a gente vai ficar preso em falar só dos filmes originais. O curta-metragem de hoje também é uma exceção, porque a galera tava pedindo muito nos comentários para eu continuar falando sobre a franquia, e eu não queria deixar vocês na mão. Então eu peço encarecidamente que se você tá assistindo esse vídeo e assim como eu, quer ver mais filmes no canal, dá um like e se inscreve. Essa é a maneira principal de você ajudar o projeto nessa fase inicial dele, porque assim o YouTube indica pra mais pessoas e ajuda o canal a crescer ainda mais. Eu já tô extremamente feliz pelo desempenho dos últimos vídeos, eles bateram recordes que eu nunca achei que eles iam conseguir e em tão pouco tempo ainda, então de coração mesmo, obrigado a todo mundo que viu os vídeos, que deixou um comentário, um elogio, uma crítica. Eu tô gostando muito de interagir com vocês e de ver o apoio que vocês estão tendo pelo projeto, tá sendo incrível, então de verdade mesmo, muito obrigado. E agora, sem mais delongas, Jason Rising. Começa logo após os eventos do quarto filme oficial da franquia, que lançou em 1984 com o subtítulo O Capítulo Final, que para esse universo realmente foi o fim pro Jason. Depois do piazinho Tommy Jarvis dar cabo do assassino, o seu corpo foi levado até o acampamento Crystal Lake pelo delegado da cidade e mais 2 policiais bucha para receber um velório digno. E isso quer dizer caixão fechado com corrente cadeado para não correr risco do bicho voltar. Só que, o bicho volta. Entretanto, por ele ter acabado de ser morto, ele ainda tá meio mal das pernas, e antes que ele possa sair do caixão, os policiais terminam de enterrar o safado. Eu não sei o porquê, mas o Jason tá um 8,80 nesse filme. Uma hora ele tá uma besta enjaulada, demonstrando o ápice de força sobre-humana, e no outro ele não consegue sair de um caixão de pau, que ele já tinha quebrado com um murro. E por essas inconsistências de força acabarem gerando momentos inacreditáveis, como a gente vai ver mais tarde, eu vou considerar essa tentativa dele de sair do caixão como falta de lógica. Se ele atravessou
arremessou o caixão com uma porrada, não tem o porquê ele não ter saído. A única desculpa é que ele morreu recentemente e tá meio fraco. E logo eu vou tirar 5 pontos. Mais de 30 anos depois desse enterro maldito, a gente conhece o atual xerife da cidade, Pete Daughtry. Ele e a delegada Eve são chamados para uma cena de assassinato que ocorreu numa penitenciária agrícola. Eu nem sabia que isso existia, irmão. 3 detentas desse local assassinaram um guarda e fugiram para a floresta. E aí o incidente é tão sério, aparentemente, que 2 federais são chamados para auxiliar nas buscas, o Bear e o Jed. E essas fugitivas mostram que não estão de brincadeira, porque além de matar o guardinha, elas arrancam o mangalho do cara fora, meu Deus. Nós é bandido e nós não namora. Procurando algum lugar para se esconder até a poeira baixar, o trio de fugitivas adentra uma área proibida da floresta, que é o território do Crystal Lake. E o motivo dele estar fechado é uma leve alfinetada aos problemas legais que a franquia enfrentou, os quais eu expliquei no meu último vídeo. What's over there? Nothing to worry about. Just some land that's been locked up in a legal battle for a couple of decades. Dentro de uma das cabanas do acampamento, as moças dão uma recapitulada na história do primeiro filme. E apesar desse flashback não apresentar nada de novo, é importante mencionar que a cabeça fake nessa cena é o molde original do Sexta-feira 13 de 1980, feita pelo Tom Savini. Após as filmagens do filme, o molde seguiu sob posse do Savini até ele ser leiloado no eBay por humildes 10 mil pila. Eventualmente, o protótipo acabou sendo passado para um caboclo chamado Kurt Root, que desde então aluga o objeto para exposição no Museu de Cultura Pop de Seattle. Para esse filme, o prop foi emprestado para os cineastas pelo Root, marcando a primeira aparição do item em tela desde a década de 80. E depois das gravações terminarem, o item rapidamente voltou para a segurança da sua caixa de vidro no museu. A presença dessa galera toda no Crystal Lake desperta o espírito da Pamela. E aqui tem um design muito criativo da Sra. Voorhees andando pelo local sem a cabeça, que eu achei um jeito bem massa de honrar o primeiro filme e de trazer a personagem dela de volta. A Sra. Voorhees mata uma moça aleatória que também estava pelo acampamento, e logo em seguida ela tira o Jason do túmulo e entrega pra ele a sua clássica machete e fala: "Pode fazer o fervo meu guricinho." E ele já começa a atacar o terror em pouco tempo, indo atrás de uma das fugitivas que tava perambulando por ali. A mulher consegue chegar até o lago, onde ela entra num barco e se prepara pra dar no pé. E aqui acontece uma sequência de eventos que, assim, eu ainda tô martelando na minha cabeça pra decidir se foi engraçado, se foi ruim, se foi bom, eu não sei. Se você achou que já tinha visto personagem burro em filme de terror, se prepara, porque o que essa mulher tá prestes a fazer é digno de debate nacional, irmão. Ela começa a remar pra escapar do Jason e ela bate num tronco que tava flutuando no rio. Oh my god, bro. Oh, hell no. Cara, isso aqui é a nova cena do Stormtrooper batendo a cabeça no primeiro Star Wars. Quando eu vi isso aqui, eu sabia que eu tinha que trazer esse filme pro canal. Só por essa estupidez eu já tiraria 10 pontos. Ou melhor, eu vou tirar 10 pontos. Mas o que acontece em seguida, meus amigos, é igualmente de fuder. O Jason, vendo essa cena patética, pensa consigo mesmo: "Porra, a mulher vai morrer e ainda vai morrer passando vergonha. Deixe eu até colocar minha pejera nessa madeira que eu vou dar conta de matar ela na mão." Então ele puxa o barco da moça por uma corda, e daí na hora de pegar o facão pra rasgar a moça no meio, o cara não consegue tirar a arma do tronco, irmão. O que dá pra falar dessa cena, né? Ela fala por si mesmo. Pela primeira vez no canal eu me vejo obrigado a tirar 20 pontos, 10 pela batida e mais 10 pelo Jason sendo um completo frango. Oi, frango. Como eu mencionei no vídeo anterior, a falta de filmes oficiais de Sexta-feira 13 resultou numa onda de projetos feitos por fãs. O mais famoso deles eu creio que seja o Never Hike Alone, lançado em 2017, com direção do Vincent DiSanti, que serve como produtor executivo e roteirista do Jason Rising, através da sua própria produtora, a Womp Stomp Films. E mesmo com essa ajuda toda, o curta ainda demorou 3 anos para ser finalizado, o que realmente mostra a persistência e o carinho dos caras pelo material que estava sendo produzido. This has been tough, you know, it's been over 3 years of our lives dedicated to this. You miss time with your family, and you know, we've got jobs, we got to make a living, and you know, we did it for the love of Friday the 13th, so thank you guys. Voltando pro filme, o Jason dá cabo da mulher empalando a machete dele pela boca dela, levemente se redimindo da vergonha que ele acabou de passar. À noite, um dos federais encontra o caixão do mascarado, e quando ele comunica essa descoberta pro xerife, ele fica com cara de quem sabe que deu merda, mas não tá querendo cheirar. Num outro lugar, as demais fugitivas também são mortas pelo Jason. Uma leva uma machadada no estômago e a outra é decapitada com um único golpe. E se vocês viram os outros vídeos do canal, vocês sabem o que acontece quando um personagem faz essa proeza. Então,
Em um certo lugar da floresta, os federais encontram a senhora Voorhees e descem bala na mulher. Os policiais locais são notificados desse espírito sem cabeça, e isso faz o Daltrey abrir a matraca e revelar que ele é filho do xerife que enterrou o Jason há muitos anos atrás. E percebendo que as histórias que o pai dele contava eram reais, eles armam um plano para fugir dali. Mas enquanto isso, o Bear descarrega a arma dele na Pamela, só que ele devia ter guardado munição para usar no Jason, que aparece por lá, e assim como em Sexta-feira 13 parte 8, ele sai na mão com o assassino. Porém, com medo de passar vergonha de novo, no meio da briga, o bichão empunha sua arma, abre as costas do cara e arranca a coluna vertebral dele, com a bacia, o crânio e até um dos olhos intactos. Como que ele fez isso? Eu não sei. Com uma única cena de morte, os realizadores fizeram o que nenhum Mortal Kombat live action fez. E apesar da referência parecer óbvia, a inspiração dessa morte veio de outra franquia conhecida pela brutalidade. We always had... I think we're all big Predator fans. Bom, de qualquer forma, parabéns pela criatividade, porém, a gente não pode esquecer que é biologicamente impossível alguém arrancar uma coluna vertebral, ainda mais na mão e por um corte superficial feito por uma machete, mesmo que seja pelo Jason. Então essa cena perde 10 pontos. E pra todo mundo que achou essa morte bem ilógica, o diretor do filme, tenho uma resposta pra vocês. And I know a lot of people are like, oh, it's way over the top. But that's fun. Fun. That's fun. O parceiro do Bear não demora muito pra ir com Deus também. O mascarado arranca um dos seus braços com um machado e dá umas porradas nele com o membro decepado. Se você está contente, bata palma. Eu gosto muito desses pingos de humor negro que o curta tem. Isso inclusive pode ou não ser uma referência a alguns momentos dos filmes mais tardios da franquia, que não estavam se importando muito com a seriedade do Jason. Porra, a Jean Grey aparece no parte 7, né? Não tem como não se levar a sério mais do que isso. E eu não vou tirar 10 pontos pelo Jason ter arrancado o braço do cara num golpe só. Eu creio que pela força sobre-humana dele e a diferença da espessura de um pescoço para um braço, é plausível o suficiente acreditar que ele faria isso de primeira com um machado. Então essa falta de sentido não chega a ser extrema, mas é moderada. Então, menos 5 pontos. Tendo sobrado só ele e a Eve, o xerife decide se separar da parceira dele, sem motivo nenhum, e óbvio que o Jason pega e esfaqueia ele. Como você é burro. E de verdade, eu sei que não atrapalha o filme e tal, mas porra, personagem que conhece o Jason fazendo burrada assim não dá. Só pra ficar esperto, eu vou tirar 2 pontos desse roteiro safado. O assassino vai atrás da policial, que corre até achar uma cabana que abriga uma espécie de altar para a cabeça da Pamela Voorhees. Quando a gente for falar das sequências oficiais, a gente vai ver esse lugar aparecendo bastante, mas é legal ver esse elemento dando as caras aqui. A Eve se esconde lá momentaneamente, e na maciota, ela consegue pedir ajuda pelo rádio, e sem que ela saiba, os pedidos dela são ouvidos por uma senhora misteriosa numa casa na beira do lago. Olha o fanservice chegando. A Eve consegue sair da cabana, acha o xerife, e juntos eles tentam dar o pialo dali. Só que a esse ponto, o filme mostra que o Jason não tá pra brincadeira. Uma motosserra, uma arma inédita pro assassino. Esse elemento estar presente nesse curta ressalta um senso comum errado que as pessoas têm de associar o Jason com essa arma. Só que graças a esse fanfilme, isso não é mais uma ideia tão errada assim. O assassino alcança a dupla e consegue cortar a mão do xerife fora. Só que nesse momento de distração, a Eve dá 2 tiros no Brutamonte e ganha controle da arma, empalando ela bem nos peitos do mascarado. O espírito da Pamela decide que é hora de se armar para vingar o seu filho, de novo, e isso significa que ela bota a cabeça dela de volta e vai atrás do pessoal. Chegando, cambaleando na penitenciária, os policiais tentam chamar ajuda, só que antes que eles consigam, as luzes do local são cortadas e um som começa a ser ouvido do lado de fora. A véia da serra elétrica aparece por lá, dá cabo de uns figurantes aleatórios, e antes que ela possa assassinar a dupla de protagonistas, ninguém mais, ninguém menos que Alice Hardy aparece para novamente decapitar Pamela Voorhees. Seguindo a tradição iniciada pelo Halloween de 2018, esse filme tem o retorno de uma personagem antiga da franquia, sendo vivida pela mesma atriz do original, a Adrienne King. E sobre a decapitação da Pamela, a cabeça da mulher estava colada com cola, né? No murro dava pra arrancar, então sem desconto de pontos. A Alice manda uma frase de efeito. I never thought I'd have to do that again. E sem tempo pra conversinha fiada, ela vira pra trás e dá de cara com um empata foda em carne e osso. E aí fica aquela situação desconfortável, né? A mãe do cara morta ali no chão e a Alice empunhando a arma do crime. Só que ela consegue resolver essa torta de climão bem rapidinho. Eu não vou
contar agora por ser um spoiler, mas o furador de gelo que ela usa tem um significado em Sexta-feira 13 parte 2. Então se atentem a isso quando sair vídeo desse filme. Depois dessa dupla morte em família, o curta fecha com a Alice voltando para sua casa com a cabeça da Sra. Voorhees e ao mesmo tempo ela recebe uma ligação de uma tal doutora Ginny Fields, mostrando que na continuação vai ter ainda mais fanservice. Jason Rising perdeu 52 pontos de lógica, sendo 2 de logicidade simples, 10 de moderadas e 40 de extremas, e sendo ele 48% lógico, ele cai na categoria inaceitavelmente lógico. E foi isso, meus amigos. Se vocês gostaram, deixem o like e compartilhem o vídeo para espalhar o trabalho do canal para mais pessoas. Comentem aí embaixo mais sugestões para os próximos vídeos. A que vocês comentaram nos outros já estão na lista, então esperem vídeos delas. Também comenta o que você concorda que não faz sentido, o que você discorda. Tô gostando muito de ver a opinião de vocês sobre algumas faltas de lógicas dos outros vídeos, então continuem comentando, por favor. E principalmente deixem outros filmes ou curta-metragens que vocês queiram ver sendo analisados aqui no A Lógica de Tudo. Um abraço e até mais!